Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão. Sempre um ótimo sábado a todos vocês. Bora lá pro giro de notícias da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tem novidades, boas notícias pra vocês. No último vídeo a gente tava meio cabreiro com algumas coisas. E também quero comentar aqui sobre o Almada, que é a pergunta que mais vocês estão fazendo de ontem pra hoje. Calma, galera, pé no freio aí, não tá chegando, vamos devagar. Eu já tinha comentado com vocês sobre ele aqui umas semanas atrás, falando que o Palmeiras mudou o perfil, o Palmeiras foi atrás, a negociação não andou. Bora lá falar sobre esse assunto também. E claro, né, sobre a finalíssima aí do Campeonato Paulista que acontece amanhã. Chega final do ano e não chega amanhã pra gente decidir esse Paulistão. E também vou falar sobre o jovem Koné, o zagueiro que está... assinou contrato com o Verdão, uma história bem bacana desse jogador que é da Costa do Marfim. Lembrando que assistir todas as finais dos campeonatos estaduais amanhã, Campeonato Brasileiro na semana que vem, Libertadores que vai ter sorteio, já tudo, tem a pré-Libertadores no meio de semana, primeiro comentário na descrição, chama lá a galera, teste no seu celular, no seu televisor, você vai ter uma ótima grade de canais. Fechado? Bom, galera, primeira coisa, ontem eu trouxe o vídeo pra vocês, ontem cedo, né, falando do treinamento que aconteceu na quinta, que o Vitor Roque tinha treinado separado, porque das dores no tornozelo. Ontem, na parte da tarde, ele treinou normalmente com o grupo, então o Vitor Roque está confirmado, ainda bem, acho que é um jogador muito importante no nosso elenco, o jogador que quando o Palmeiras não consegue a construção, sair tocando, a bola longa nele funciona muito, que ele consegue ganhar do zagueiro, ele, apesar de não ser um jogador alto, tem muita força física. E como o Novo Horizontino amanhã vai ter que sair pro jogo, vai ter que propor, vai ter que fazer, vir pra cima do Palmeiras para fazer gol. O volante lá do Novo Horizontino falou que já ganharam de 4-0 uma vez e tal, então que são capazes. Vitor Roque confirmado aí pro jogo de amanhã. Existia uma dúvida ali se ele poderia jogar como titular, mas normalmente não tem restrições. Outro que treinou no time titular uma parte do treinamento foi o John Arias. O John Arias treinou e venho falando para vocês que se o John Arias entrar nesse time nesse momento será no lugar do Alan, não no lugar do Maurício, porque o Maurício está jogando bem e faz outra função tática também, marca bastante volta, recompõe. O Maurício também chegando ao ataque, finalizando, fazendo gols, principalmente no São Paulo. E São Paulo eliminado, só pra lembrar, que eu tô vendo aí muita gente falar da arbitragem e tal. Tão fora, liga, ó, controlezinho amanhã na mão. Então o John Arias pode aparecer sim no time titular. Eu acho que seria o correto, na minha visão, na minha análise, mas o Abel que vai decidir isso amanhã nesse jogo contra o Novo Horizontino. Jogo à noite, Verdão vai ter força máxima aí para esse confronto. Só um pitaco aqui, galera, sobre o Koné, nosso zagueiro de 18 anos que está atuando na nossa base, um jogador que veio da Costa do Marfim, sensacional. Vocês podem ver lá na TV Palmeiras ele falando que sempre quis jogar futebol, que um olheiro do Palmeiras foi o observar e viu o potencial nele, ele que tem alguns times já de olho. E o que mais chama atenção é quando ele fala que aqui tem muita comida e tal, e tem o que dar de comer para sua família, que a mãe dele ralou desde muito cedo, família que batalha desde muito cedo. E muito legal ele falando o valor da comida, ele falando que o importante é ele conseguir dar de comer para sua família. Espetacular, até arrepia você ver. Koné, zagueiro africano, e o Palmeiras está abrindo esse mercado, expandindo, está observando outros atletas africanos para poder atuar na Sociedade Esportiva Palmeiras. Quem sabe o Koné não aparece no profissional em breve. Torceremos para isso. Sobre essa informação do Almada, galera, eu acho que foi o Veloso que falou sobre isso. Ele falou que poderia haver uma troca entre o Flaco Lopes e o Almada. Só que assim, galera, essa negociação não existe, tá? Essa troca, tá tendo uma negociação de troca. Não, o que existiu foi o Atlético de Madrid fez sondagens pelo Flaco Lopes, certo? Ó, tem interesse, como é que é, quanto custa. Deu uma sondada, o Palmeiras já falou lá, 40 milhões de euros é o que o Palmeiras quer, não necessariamente é o que o Palmeiras vai receber de proposta. Lembrando que para mim, ele é um jogador que vai à Copa do Mundo sim, nesse ano, inclusive daqui a pouco tem data FIFA. Se ele for convocado nessa, e provavelmente será, ele praticamente garante a sua vaga na Copa do Mundo, porque já vem sendo convocado com uma certa regularidade. E o Palmeiras teve interesse no Almada no começo do ano.
Só que eu volto a pontuar pra vocês, galera. O Almada, quando teve essa oportunidade de vir pro Palmeiras, ele não quis voltar pro futebol sul-americano. Então o desejo do Almada, que muitas vezes a gente pensa assim, pô, mas tem o dinheiro, tem o jogador, tal. Jogando a real pra vocês, galera. O Almada quer ficar na Europa. Ele quer ficar na Europa. Pô, Júlio, o Arias também queria ficar na Europa de início. Sim, alguém foi lá e teve que convencer. Só que o Arias é uma situação diferente. Nenhum outro clube da Europa apareceu querendo o Arias. O Almada já é diferente. Já tem times de olho no Almada. Eu tenho certeza que os 3 times de Portugal querem o Almada. O Galatasaray mostrou interesse. E o futebol turco tem força financeira. Só você... O Galatasaray levou o atacante do Napoli por 60 milhões de euros. Alguma coisa assim. Então, grana os caras têm. E eles já tiveram interesse no Almada. Então, é uma negociação que tá muito longe de estar certa. Não é tipo assim, não, tem o Lopes e tal, vocês mandam pra cá, tudo. Não vai funcionar dessa forma. Por quê? Tem os vencimentos do cara, tem a vontade do jogador. Claro, poderia conversar, mostrar pra ele, já vai ter acontecido a Copa do Mundo, essa negociação poderia voltar após a janela de transferências. Tudo depende dos jogadores que o Palmeiras vai vender também. Então, por exemplo, o Palmeiras tem a ideia ali de vender o Alan e o Flaco Lopes no meio do ano. Se vende o Alan, ele consegue 40 milhões de euros. O Palmeiras consegue vender o Flaco Lopes por 30, 35, 40 também. O Palmeiras tem 80 milhões de euros. Aí o Palmeiras tem muito dinheiro para investir, sabe? O Palmeiras vai ter uma grana altíssima, já vai ter batido os valores de venda que ele estipulava para a temporada inteira. E aí o Palmeiras vai buscar os investimentos. Lembrando que o Palmeiras quer um zagueiro, o Palmeiras quer um volante. Esse papo de que o Atlético Madrid quer o Lopes e aí tem o Almada, faz uma troca ali. Não é simples assim, galera. Não é simples. Tem que o Atlético Madrid formalizar uma proposta, tudo. Aí vamos dizer que o Atlético Madrid use o Almada como moeda de troca. O jogador tem que aceitar. O jogador vai falar, não quero. Ele não vem. Como ele não quis vir agora nesse começo de ano? Ele comentou uma foto do Marlon Freitas lá, tudo. A gente se empolga. O Almada joga muita bola. Queria demais ele no Palmeiras. Acho que o Palmeiras tem que mirar mesmo esses jogadores. E não tem problema tomar não. Você foi atrás do cara, o cara não quis. Beleza. Você tá indo atrás de caras tal. Se não der esse, você vai atrás do Luiz Henrique. Atrás do jogador desse nível. Porque são esses caras que geralmente vão resolver confrontos decisivos. Então, calma, pé no freio. O Almada não tá chegando ali no meio do ano na Sociedade Esportiva não. Infelizmente, não. Queria muito porque joga demais. E o Verdão se preparando aí para enfrentar o Novo Horizontino. Obrigado pela presença, galera. Tamo junto aqui, Verdão. Sempre qualquer novidade estarei de volta. Ótimo final de semana e vamos pra cima. E a imprensa, hein? Falando de juiz agora, tudo. Novo Horizontino é muito bom. Ignorar os lances da semana toda. É complicado, né? Complicado. Quando tem Sociedade Esportiva Palmeiras, esses caras nem dormem.